Os amigos que seguem a Rádio Transforma, nomeadamente o programa Passa a Bola, apelo novamente à vossa solidariedade para que subscrevam o canal e nos sigam nas redes sociais. O Passa a Bola começa sempre com três perguntas que pomos à vossa consideração. Esta semana vamos repeti-las porque é acerca do Campeonato do Mundo que está a caminhar para o fim. Portugal, ainda bem, continua em prova. E, portanto, a primeira questão que vos pusemos a semana passada e que mantemos esta semana é qual era a melhor equipa do momento. Vocês votaram no Brasil. A equipa que, para vocês, atingiu esta fase e que é uma completa surpresa, portanto, é uma sensação. A semana passada, para vocês, foi Marrocos. E quem vai ganhar o Mundial? Lembro que Portugal continua na corrida, mas a semana passada vocês, num empate técnico, votaram no Brasil e na França. Portanto, mantemos as mesmas questões, porque o campeonato continua a decorrer e está a caminhar para o fim, para uma fase completamente decisiva. Pronto, e esperamos que vocês votem com vontade e com maciçamente. O Campeonato do Mundo, portanto, está a atingir a sua fase final. Portugal continua em prova e de uma forma até um pouco bipolar, não é? Tem 2 jogos em que tem vitórias indiscutíveis, mas cujas exibições não convenceram a maioria do povo português. Depois tem uma derrota, continuando numa senda de uns jogos cinzentos, tem uma derrota com a Coreia do Sul. E depois aparece brilhante, eficaz, não é? Contra a Suíça, que era um jogo do mata-mata. E está aqui o Fernando Jorge para explicar o porquê de toda esta sequência de jogos de Portugal, com a nuance que toda a gente conhece e que é falada em todo o mundo, de Cristiano Ronaldo ter um desabafo infeliz no jogo, quando é substituído no jogo da Coreia do Sul, e Fernando Santos, impondo-se como líder, substitui Cristiano Ronaldo, dizendo que foi uma questão estratégica. Isso convenceu-te, Fernando Jorge? Olá, Rui, e olá a todos os nossos ouvintes. Bem, relativamente a isso, o Ronaldo está como as crianças, com as chamadas birras, não é? E esta birra até deu um bocado de jeito ao treinador da Seleção Nacional, ao Fernando Fisco Santos. Porquê? Porque já devia ter posto o Ronaldo, e eu disse aqui já várias vezes, ou dissemos aqui várias vezes, que devem jogar os melhores do momento. Sim. E fazer uma gestão adequada e jogarem os melhores nos seus devidos lugares. Ou não, atendendo se houver lesões, como é o caso em algumas seleções, não é o caso da nossa, que temos lá gente a mais. Relativamente ao Ronaldo, o Ronaldo não está em forma, não fez a pré-época, toda a gente sabe. Não é por acaso que os treinadores, e até o Fernando Santos agora à última hora também não sentou no banco, já são 3 treinadores a sentar no banco. Ou é o Ronaldo que está mal, ou são os 3 treinadores, que eu não acredito. Foi no Juventus o que se passou, que ele queria jogar mais, e o treinador sentava no banco também. Embora tivesse feito uma boa temporada na Juventus, a primeira. Depois a segunda foi o que Sim, foi. era uma gestão mais mudou para o clube, que era apelativo do coração, foi onde ele teve grande sucesso, ou um dos maiores sucessos, com o Real Madrid, em que ele também se deu mal, atendendo a todos os factos já ocorridos, não é? Da morte de um filho, e portanto isso abalou também o Ronaldo. Não fez a pré-época e isso ressentiu-se, não é? E no Manchester United passou para o banco, não é? E depois teve algumas cenas com o treinador. Com o Fernando Santos, não admite ser suplente, quer bater os recordes, e portanto o Ronaldo, na minha ótica, ou na minha maneira de ver, escusa de estar preocupado, porque ninguém lhe vai tirar o lugar de um dos melhores do mundo, que é da atualidade, mas neste momento não é. E, portanto, a gente tem que saber sair, gerir e atualmente é a figura mais mediática do futebol. Ele não sabe gerir, ele tem um ego muito grande e acha que o mundo rola à volta dele. Não, o mundo rola na mesma e ele é que está lá metido dentro do mundo. Portanto, tem que aceitar as ideias dos outros, seja o selecionador, seja na vida real, etc. E o Ronaldo não aceita muito bem isto. Aliás, vê-se que ainda mesmo nesta atitude, depois do jogo da Suíça, no fim do jogo,
E quando ele substitui o Gonçalo Ramos, que deve-lhe dar um grande abraço, eu se estivesse no lugar dele, dava um grande abraço ao Gonçalo Ramos, dizia, pá, parabéns, fizeste uma grande exibição, o Ronaldo praticamente quase que nem o cumprimentou. E no fim do jogo, virou-se lá para o público, para olhar, a ver se lhe batiam palmas, ou lhe dava uma grande ovação e foi o primeiro a ir para o balneário. Isto é errado, porque ele é um capitão de equipa. Sim, e ele tem que tomar conta do barco. E também parece que há uma certa atitudes. Hipocrisia quando o selecionador diz que continuam amigos e Sim, eles têm cumprimento no fim do jogo muito, muito frio, sem olharem até um para o outro. Por isso é que eu digo que o Fernando Santos não tinha, eu não vou dizer aqui a palavra, para encostar o Cristiano Ronaldo. Foi encostado à parede pelos comentadores, pelas televisões, etc. E até pelo próprio filho, à última da hora, que lhe mostrou a cena do Ronaldo, o que o Ronaldo tinha dito. E, portanto, ele teve que o encostar. Senão, não o encostava. Vai ter agora um dilema, porque o Gonçalo Ramos, como marcou 3 golos, o Gonçalo Ramos não pode ser suplente, porque ninguém vai entender. Como é que ele vai fazer gerir isto agora? Bem, tem que pôr o Ronaldo outra vez no banco. Vamos ver se o Ronaldo vai entender isto ou não, para bem da seleção portuguesa. Bem, relativamente ao jogo, tivemos com a Coreia, eu não vou comentar muito a Coreia, porque foi um jogo de ensaio, em que o nosso treinador fez para ali uns ensaios e tal. Na primeira parte correu bem, depois na segunda não sabia o que havia de fazer e acabámos por perder. E bem com a Coreia. A Coreia foi superior na segunda parte a Portugal. Não entendi porque é que era um jogo que não tinha grande interesse para Portugal, se era para perder, porque é que não jogaram ainda os 2 guarda-redes. E mesmo no jogo contra a Suíça, a ganhar por 5-1, porque é que não jogam os 2 guarda-redes? Para jogarem todos. Porque se calhar não vai ter uma oportunidade tão flagrante de os meter, e pode Portugal até ser campeão do mundo ou não. O mais certo é não ter. Exato. E eles não jogarem. Parece-me o Jorge Jesus, nos tempos áureos dele, com o guarda-redes, o Lopes, que estava lá no Benfica, que também não jogou, durante um campeonato, o que é mais grave. Portanto, é preciso relembrar as pessoas disto. Portanto, este treinador continua a considerar que este Fernando Santos é um treinador medíocre. Portanto, relativamente ao jogo, eu, por acaso, vi no restaurante, mas já vi o jogo 2 vezes. Em contraposição com Sim, já vi 2 vezes o jogo, mais a frio, e não concordo minimamente com a opinião da maior parte dos jornais em que diz que Portugal foi avassalador, Portugal foi arrasador, Portugal fez uma grande exibição. Não fez. Portugal foi arrasador na eficácia dos golos que concretizou. Praticamente, a gente costuma dizer na gíria, cada tiro, cada melro. Portugal, todas as vezes que ia à frente, fez um golo. E se não vejamos o resumo do jogo que eu fiz. Portugal não fez uma grande exibição e teve um grande aproveitamento das oportunidades. Quase todas que criou valeram golos. Se não vejamos o resumo da partida, na minha visão do jogo, que vi. Até aos 32 minutos, Portugal e Suíça, tirando o golaço do Gonçalo Ramos dentro da área, sem ser uma grande oportunidade, não é uma grande oportunidade. Gonçalo Ramos pode atirar 40 vezes outra vez, irá fazer um golo daqueles. Portanto, isto não é uma oportunidade. É um lance que sai bem, sai um chute bem, é bem chutado, e é um grande golo, é um golo fantástico. Foi fraco de parte a parte. Ocasiões de golo flagrantes, nenhumas para cada lado, até aos 32, 45 minutos, quando um canto marcado por Portugal, Pepe subiu mais alto que os centrais e marcou o 2-0. Aos 38 minutos, logo a seguir a esse lance, mais ou menos, não é? 6 minutos depois, há uma grande oportunidade para a Suíça, que o Diogo Costa consegue, numa boa defesa, depois de um certo embaraço, evitar o golo, que poderia ter sido o 2-1 aí, e o resultado poderia ter sido o golo. Aos 43 minutos, num contra-ataque rápido, Gonçalo Ramos podia ter feito o 3-0, não fez. Seguiu-se o intervalo com o resultado... é uma grande defesa do guarda-redes. Com o resultado 2-0. No começo da segunda parte, repartido pelas duas equipas, até aos 51 minutos, Gonçalo Ramos, dentro da área, faz o 3-0, e outro grande golo também. Aos 55 minutos, Portugal, por Rafael Guerreiro, depois de uma grande jogada do João Félix, que está em grande forma, que está a jogar muito bem, contrariamente ao que joga no Atlético de Madrid. Mas aí também em termos de sistema... Mas aí não te parece que também a saída do Ronaldo, porque há um foco, eventualmente, no inconsciente... Eu já lá vou. Sim. Deixa-me só acabar. Okay. Aos 57 minutos, um canto de golo da Suíça a fazer o 4-1. Aos 66, 22 minutos, mais um contra-ataque e Gonçalo Ramos faz o chamado hat-trick e faz o 5-1 na partida. Aos 74 minutos... Foi preciso este tempo todo para se fazer alterações, o Fernando Santos fazer alterações na equipa. Saem Gonçalo Ramos, Otávio e João Félix. Entrando Vitinha, Ronaldo e Ricardo Horta.
grande ovação para a saída do Gonçalo Ramos, porque fez um hat-trick, e para o Ronaldo também, porque muita gente ainda acha que o Ronaldo devia jogar, independentemente de jogar muito ou jogar pouco. Não concordo com isso, acho que deve jogar se estiver em forma. Exatamente. Se tiver jogadores no banco em melhor forma do que ele, o Ronaldo não joga, é um elemento da equipa e é isso que ele tem que se compenetrar dessa coisa. Até como capitão. E depois, aos 81 minutos, mais uma assentada de substituições, sai o Bernardo Silva e entra o Rubem Neves para defender o resultado, não fosse a Suíça marcar 4 golos de rajada. E aos 87 minutos sai Bruno Fernandes e entra Rafael Leão, que aos 90+2 mal entrou, fez o 6º golo, um grande golo também, e fixa o resultado final em 6-1 para Portugal. E esperemos agora que contra Marrocos, Portugal tenha o mesmo índice de aproveitamento, era muito bom era. Portanto, relativamente a este jogo, foi um jogo bem concebido em termos de oportunidades, não, de lances de golo da parte de Portugal. Portugal não fez uma grande exibição. Há ali determinadas situações de jogo. Eu vou dizer aqui algumas coisas que provavelmente nem toda a gente irá concordar comigo, mas é preciso não esquecer um lance aos 10 minutos cometido pelo Rubem Dias, que podia ter dado a expulsão e o jogo era completamente outro. Não sei se vocês repararam nesse lance que eles deram várias vezes. Portanto, o Rubem Dias, para mim, neste momento era suplente. O António Silva é muito melhor jogador do que o Rubem Dias, de longe. Até porque, geralmente, um grande treinador opta sempre por dois defesas centrais. Um mais duro do que outro, um mais direto do que outro e um mais tecnicista. E neste caso estamos a jogar com o Pepe, que ainda continua aos 39 anos a ser um grande jogador, um patrão da defesa, a merecer o lugar, e outro indivíduo chamado Rubem Dias, que até é do meu clube, mas isso não quer dizer nada, tenho que o avaliar pelo que ele vale, é outro mais ou menos parecido com o Pepe. Mal, não é grande coisa tecnicamente, para pior. Mas é um indivíduo que se corre bem. Tudo bem, mas se a equipa começa a correr mal, ele começa para lá a dar bordoada à torta direito e vem cá para fora. Ele teve ali algumas atitudes dentro do campo, andou picado com um dos melhores jogadores da Suíça, o Onabo, e portanto, podia ter vindo cá para fora direto aos 10 minutos, porque aquilo realmente é uma agressão que ele faz. Vai lá, valeu-nos o VAR não ter feito uma intervenção e valeu-nos o árbitro não ter sancionado o lance. Portanto, é preciso a gente não coçar como aos macacos só para dentro, só porque não joga a nossa seleção. Porque, ao contrário, estaríamos a falar nesse lance se fosse um lance que fosse interessante para ficarmos a jogar contra 10. Claro. Portanto, o que eu espero agora, contra Marrocos, atenção Marrocos, que é uma equipa que é uma grande surpresa neste Campeonato do Mundo, está a jogar muito bem. Não é por acaso que já eliminou duas grandes equipas, nomeadamente a Espanha. E, portanto, Marrocos tem dois laterais de grande categoria, atenção aos dois laterais de Marrocos, eles jogam de um lado e do outro. Quase todos da seleção de Marrocos jogam no exterior, portanto, fora de Marrocos, não são os jogadores que estão a jogar no campeonato marroquino. Estão a jogar num dos campeonatos mais rotativos, ou com outro andamento, no campeonato britânico, não é? Na Premier League. Os dois centrais são dois centrais de categoria também, são dois que jogam um no West Ham e outro no Newcastle. Portanto, são dois centrais de categoria. Tem um grande guarda-redes também. Sim. Não foi por acaso que ele fez a diferença contra a Espanha. Tem um avançado, é o mais fraco para mim, o ponta de lança, o que joga a 9. Ele depois saiu, na segunda parte entraram outros e tem lá bons jogadores. Tem dois extremos rápidos também. Portanto, eles vão dar a bola a Portugal, coisa que Portugal não gosta muito de fazer. Portugal, quando tem mais tempo de bola, de posse de bola, não é a atacar, é andar ali a dar a bola uns aos outros e tal. E vão tentar jogar Portugal como fizeram com os Vão jogar em contra-ataque. E Portugal tem que ter muito cuidado com esta seleção marroquina. Porque se eles nos marcarem primeiro um golo, nós vamos ter complicações. Também acredito que se nós marcarmos primeiro a Marrocos, isto, claro, os jogos são todos diferentes, os Marrocos também vai ter dificuldades, porque eles não são de ataque constante. Jogam mais em contra-ataque. Tem um jogador fabuloso que eu até fui ver, porque acho que era um 6 de grande categoria, o Amarat, tem 35 anos, é um jogador fabuloso de Marrocos. Pá. Ele, nos jogos que eu vi de Marrocos, e vi todos, os 3 jogos, ele enche o campo com 35 anos. É um jogador com uma rotação, parece o Pepe de Marrocos. Exatamente. E tem 35 anos, é um jogador de categoria. Estava a ver no mesmo clube, mesmo com 35 anos. Nós vamos precisar de um, segundo diz Mas, na tua opinião, muito concretamente, Portugal beneficiou com a ausência do Ronaldo ou não? Claro, nitidamente, porque nós já tínhamos dito aqui, temos dito, estamos à frente
e muitos assuntos relativamente aos comentadores que andam para aí na concorrência e mesmo nas televisões oficiais. E já tínhamos dito aqui que Portugal é uma equipa a jogar com Ronaldo e é outra equipa superior a jogar sem o Ronaldo. Eu penso que João Félix faz esta exibição possivelmente pela ausência do Ronaldo. E porquê? Porque jogando com o Ronaldo, todos os jogadores da seleção portuguesa acham que o Ronaldo que é o astro, é o foco e tem que lhe dar a bola. E ele anda lá a mandar vir com eles todos porque não passam a bola. E torna-se um futebol mais previsível. Um futebol previsível, um futebol sem grande condução. Quando o Ronaldo não joga, eles distribuem mais o jogo, não há vedetas dentro do campo. E depois houve um Gonçalo Ramos que se impôs como ponta de lança até no trabalho que deu aos defesas. E é engraçado que quem faz o Gonçalo Ramos, que esteve... Não é só os golos. É engraçado que esteve para ser dispensado por Jorge Jesus, praticamente aquecia ao banco. Entrou para lá o Veríssimo, que está a treinar o Estoril, que eu já disse que ele não vale nada. Fez do Gonçalo Ramos um 8, até um 6, que queria que era canaça a defender, e só o Roger Smith chegou agora a Portugal. É que viu que ele está no lugar ideal e está a fazer estes golos todos. Sim, e eu continuo a dizer que o Benfica, mais uma vez se provou que o Benfica não precisa de ir buscar avançados. E aliás, o Roger Smith vem-me dar razão, que estes mais avançados já vem-me dar razão, que nem sequer quer um avançado, quer um médio, que é aquilo que eu acho que falta ao Benfica. Um médio rápido, desequilibrador. É isso que falta ao Benfica, porque só tem 3. E tem 2 desequilibradores. Continuando com a análise do campeonato... ainda resta a França. Sim, vou dar aqui um resenho relativamente a isso dos oitavos de final. Tivemos uma Inglaterra com o Senegal, ganhou a Inglaterra e muito bem, vi esse jogo também, portanto, sem espinhas, como se costuma dizer. A França com a Polónia também foi outro jogo sem espinhas também. A Polónia é uma equipa fraca, sentido único. A França é uma das grandes equipas para mim, um dos favoritos. Marrocos com Espanha. É certo que a Espanha jogou muito mais posse de bola e tudo, mas o Luís Henrique teve ali algumas deficiências a nível tático contra os Marrocos, não apostou e depois foi muito tarde e acabou por perder. Portugal, nós já falámos. Países Baixos com os Estados Unidos, foi uma vitória sem imácula também, da Holanda, fez um bom jogo. Os Estados Unidos surpreendeu-me pela negativa, pensei que ia dar mais luta. A Argentina com a Austrália, cá está um caso diferente do Ronaldo. Messi é um indivíduo mais humilde. Messi, a equipa da Argentina só tem uma vedeta chamada Messi, podia jogar para o Messi, mas não joga. E a Argentina joga muito pouco, o Messi tem que recuar muitas das vezes. Portanto, a Argentina para mim é uma grande incógnita. Era a equipa que eu gostava que ganhasse o Mundial, tirando Portugal, como é evidente, não é? Claro. Mas não vejo a Argentina com um arcabouço para ganhar na final, quer uma França, quer um Brasil, que neste momento para mim são os que estão a jogar mais a bola. Um Japão com uma Croácia. Foi a grande surpresa para mim, que eu contava que o Japão ia passar esta Croácia, mas atenção a esta Croácia, que tem bons jogadores e tem um ponta de lança chamado Mitrovic, que é um touro lá na frente. Cuidado com este indivíduo, que ele cria muitas oportunidades e às vezes, num dia bom, pode fazer bastantes golos. É um bom avançado. O Brasil, República da Coreia, foi sentido único e tal. O Brasil até ele deu para jogar com o terceiro guarda-redes suplente e tudo, coisa que Portugal não fez. É uma crítica ao Fernando Santos, que os guarda-redes deviam ter jogado, porque 5-1 contra a Suíça só faltava os guarda-redes. Eu, se fosse selecionador nacional, tinha tirado o Diogo Costa, entrava o Rui Patrício, nem que fosse 10 minutos, e passado 10 minutos entrava o Sá e tinham jogado todos. E estavam lá todos contentes, porque isso é que se queira uma família. Seria um prémio para o trabalho deles. Passando aos quartos de final, vamos ter uma Inglaterra-França. Acredito que a França, com maior ou menor facilidade, vai ganhar a Inglaterra. Não acredito muito nesta Inglaterra, não acredito muito. Marrocos-Portugal é um jogo do tripla, porque Portugal marcou já estes golos todos e não vai ter a mesma sorte. E como tu disseste, Marrocos não pode ser vista como uma equipa da África quando os 11 titulares jogam na Europa. Marrocos tem uma vantagem, além de não jogar muito, não é uma grande equipa. Não é uma grande equipa, em termos táticos, não é uma grande equipa. Mas Marrocos sofre poucos golos. Nós vamos ter dificuldade em marcar golos a Marrocos. Não só Portugal, como já jogaram com a Argentina, já jogaram com a Alemanha e tudo, e sofreram sempre muitos poucos golos. Um golito, 2 golitos, no máximo, ninguém lhes marca mais. Espero que Portugal marque, como é evidente, e que fizesse um jogo agora como a Suíça. Mas, vamos ver. Os Países Baixos, que eu não gosto de dizer Países Baixos, a Holanda, com a Argentina, não digo que é um jogo de tripla, porque está lá o Messi, e o Messi pode desequilibrar. Eu gostava que aqui a Argentina ganhasse, mas vão ter que suar um bocado as camisolas. A Croácia com o Brasil. Acredito que o Brasil está muito forte. O Brasil joga ao ritmo que quer.
praticamente os jogadores jogam quase todos na Europa. Tem um bom treinador. Um treinador que criou ali uma família, nota-se, não é? E, portanto, e com a presença do Neymar agora para esta fase final, o Neymar ainda faz a sua diferença. Claro. Assim como o Mbappé na França, que está em grande forma. E, portanto, vamos ver, para depois ver quem é que vai jogar as meias finais. Esperemos que seja Portugal um dos meios. Pronto, entretanto, só um apontamento muito ligeiro em relação ao panorama futebolístico português. Continua a Taça da Liga. O Sporting ontem foi a Vila do Conde praticamente carimbar o apuramento. Sim. Hoje joga ao Porto. Sim, aqui na paróquia. O Sporting ontem, basicamente com o Rio Ave, foi a tendência, foi ganhar. Foi ganhar. O Sporting jogou bem na primeira parte. O Rio Ave equilibrou mais um bocado na segunda parte, mas o Sporting podia ter ganho o jogo e ganhou com relativa facilidade. Portanto, é um candidato a passar. E hoje o Porto vai a Chaves. Hoje o Porto vai a Chaves. Qualquer um dos dois que perca praticamente fica fora da carruagem. Portanto, o Porto hoje tem que se aplicar. Não é por acaso que o Sérgio Conceição diz que é um jogo que o Porto quer ganhar a Taça da Liga e, portanto, hoje não pode facilitar. Não pode. Já tem alguns jogadores que já vieram do Mundial e que provavelmente hoje já vão jogar. E pronto, e esperemos mais alguns resultados. E assim termina mais um Passa a Bola. Voltamos a lembrar que tem para votarem a equipa que vocês pensam que é a equipa que joga melhor neste momento, o melhor futebol. Entretanto, também qual é a equipa sensação, qual é a equipa que vos tem mais surpreendido ao atingir os quartos de final do Campeonato do Mundo. E depois a pergunta do $1 milhão, quem é que vai ganhar o Mundial, na vossa opinião? Desejando-vos uma ótima semana, um excelente feriado e tudo de bom. Despedimos-nos com muita amizade. E muito obrigado para todos.